Olá, sejam bem-vindos à nossa análise sobre as origens da administração. Vamos imaginar um cenário. O mundo tem plena transformação, as fábricas estão surgindo para todo lado, mas operando no mais completo caos. A Revolução Industrial trouxe um progresso incrível, claro, mas junto com ele veio uma baita desordem. A grande pergunta daquela época era: como é que a gente pode usar ciência e método para organizar tudo isso? A busca por essa resposta é que deu origem às teorias que, até hoje, moldam o funcionamento das empresas. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai decifrar os conceitos básicos que medem o sucesso de uma organização. Depois, vamos mergulhar nas ideias revolucionárias de três gigantes, Taylor, Ford e Fayol. E para fechar com chave de ouro, vamos descobrir como as lentes que eles criaram há mais de um século ainda são super importantes para a gente entender o mundo dos negócios hoje em dia. Preparados? Então, vamos lá! Ok, vamos começar. Antes de a gente viajar no tempo, é fundamental entender o que esses pioneiros estavam de fato procurando. Eles estavam numa busca, quase uma obsessão, por uma coisa chamada eficiência. Deem uma boa olhada nessas duas imagens. A diferença é gritante, né? À esquerda, a gente vê a realidade da primeira Revolução Industrial, um lugar escuro, meio caótico, onde o trabalho dependia da força e da intuição de cada um. Já à direita, o resultado da aplicação da gestão, um ambiente limpo, organizado, onde o método e a tecnologia dão o ritmo. O grande desafio dos pioneiros que a gente vai estudar foi exatamente criar a ponte entre esses dois mundos. E aí surge a pergunta: nesse novo cenário, como é que se sabe se uma organização está no caminho certo? A resposta está em três conceitos-chave que, embora até pareçam sinônimos, são bem diferentes: eficiência, eficácia e efetividade. Vamos começar pela eficiência. Pensem nela como uma resposta para a pergunta: como estamos fazendo? A ideia aqui é otimizar recursos, fazer mais com menos tempo, menos dinheiro, menos esforço. Um exemplo perfeito: uma equipe de Fórmula 1 que consegue cortar o tempo do pit stop pela metade. A tarefa é a mesma, trocar os pneus, mas o jeito como eles usam o tempo e os recursos é infinitamente melhor. Eficiência, portanto, tem foco nos meios, no processo. Em seguida, vem a eficácia. Aqui, a pergunta muda completamente. Agora é: o que estamos fazendo? Sabe, de nada adianta ser super eficiente em fazer a coisa errada. Eficácia é sobre acertar o alvo, atingir os objetivos certos. É escolher a meta correta e chegar lá, garantindo que as ações da empresa realmente resolvam os problemas que precisam ser resolvidos. E quando a gente junta os dois? Aí sim temos a efetividade. A efetividade é essa combinação poderosa de fazer as coisas certas da melhor maneira possível. É, no fim das contas, o grande objetivo de qualquer gestão: ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Agora, atenção, porque este é um ponto central da nossa análise. As teorias da administração não são só um monte de história antiga. Elas funcionam como lentes. Cada teoria nos oferece um jeito diferente de olhar para uma situação, de diagnosticar um problema e, claro, de tomar uma decisão mais embasada, saindo do puro achismo. E a nossa primeira lente vem de Frederick Winslow Taylor. Ele é conhecido como o pai da administração científica, um movimento que queria aplicar o mesmo rigor da ciência aos problemas da indústria. A lente de Taylor era como um microscópio. Ele não olhava para a empresa como um todo, mas focava na menor parte do processo, a tarefa, aquilo que cada operário fazia. Quando ele olhou para o chão de fábrica, Taylor não viu uma máquina bem azeitada. Ele viu o exato oposto: um caos de métodos baseados na experiência de cada um. Cada operário fazia seu trabalho do seu próprio jeito, baseado no que achava certo ou no que sempre foi feito. O resultado: um desperdício gigantesco de tempo, de material e, principalmente, de esforço humano. A missão de Taylor, então, ficou bem clara: substituir o achismo pela ciência. Então, o que ele propôs? Bom, primeiro, estudar cada movimento, cada tempo, para achar a única maneira certa de fazer cada tarefa. Depois, treinar os operários nesse método padronizado, também criar uma divisão bem clara entre quem planeja o trabalho, os gerentes, e quem executa, os trabalhadores. E um ponto crucial: pagar melhor para quem produzisse mais. Era a racionalização do trabalho em sua forma mais pura. Agora, vamos passar para um empreendedor que não apenas usou, mas amplificou esses princípios de eficiência de um jeito que transformou o mundo. Henry Ford. Se Taylor foi o grande teórico, Ford foi o executor, numa escala que ninguém nunca tinha visto.
Este carro, o modelo T, não é só um carro, ele é o símbolo da revolução de Ford. A filosofia por trás dele era simples, mas radical para a época: padronização total. Um único modelo com peças idênticas e, como o próprio Ford dizia, disponível em qualquer cor, desde que seja preto. O objetivo? Reduzir o custo drasticamente e fazer do automóvel não mais um artigo de luxo, mas um bem que a classe trabalhadora pudesse comprar. E o que permitiu essa produção em massa? A invenção da linha de montagem móvel. E este número aqui, ele ilustra o impacto de uma forma brilhante. O tempo de montagem de um chassi despencou de mais de 12 horas para apenas 93 minutos. É um ganho de eficiência monumental, que mudou completamente as regras do jogo industrial. O sistema de Ford era baseado nesses pilares. Tudo padronizado, cada máquina com uma única função, cada trabalhador especializado em uma única tarefa repetitiva e, o mais importante, ele ficava parado. O produto é que se movia até ele, não o contrário. Isso maximizou a velocidade e minimizou o desperdício ao extremo. Enquanto Taylor e Ford estavam focados no chão de fábrica, lá do outro lado do Atlântico, na França, um engenheiro chamado Henri Fayol olhava para a organização de uma perspectiva totalmente diferente, de cima para baixo. E essa é uma distinção fundamental. Se além de Taylor era um microscópio focado na tarefa, além de Fayol era como um telescópio, olhando para a estrutura geral da empresa. Os dois buscavam eficiência, mas por caminhos opostos. Taylor queria consertar o operário, Fayol queria consertar a organização inteira. A grande contribuição de Fayol foi defender que administrar não é um dom divino, mas sim uma habilidade que pode ser ensinada e aprendida. Ele dividiu essa habilidade num processo com 5 funções universais que a gente vê aqui: prever o futuro, organizar os recursos, comandar as pessoas, coordenar os esforços e, por fim, controlar se tudo está saindo como planejado. Esse processo, que ficou conhecido como POC, é até hoje a espinha dorsal de muitos cursos de administração no mundo todo. Bom, chegamos à última parte da nossa análise. E a pergunta que fica é: essas ideias com mais de 100 anos de idade ainda importam? Elas ainda têm relevância? A resposta é um gigantesco sim. Elas estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. E essa citação do Maximiano ilustra isso de forma brilhante. A próxima vez que for uma rede de fast food, observe. Atrás do balcão existe uma linha de montagem para preparar a comida. E na sua frente, a fila de clientes é, na verdade, outra linha de montagem, onde o produto a ser processado é o próprio cliente. O legado está em toda parte. A especialização de Taylor, a linha de montagem de Ford, os princípios de organização de Fayol, tudo isso é como o DNA de muitas das empresas e serviços com os quais a gente interage todos os dias, desde a produção de um carro até o atendimento numa loja. E assim, a gente fecha o nosso percurso. Vimos como Taylor, Ford e Fayol criaram as lentes perfeitas para a era industrial. Lentes de eficiência, de estrutura, de padronização. Foram elas que permitiram organizar o caos e construir o mundo moderno que conhecemos. A reflexão final que fica é: e hoje? No mundo movido a dados, inteligência artificial e mudanças cada vez mais rápidas, quais são as lentes que nós, futuros gestores e pensadores, precisamos criar para enxergar e construir o futuro da gestão?